Bem-vindos, bem-vindos a todos. Mais uma segunda-feira, 9h30 da noite, e a gente se reunindo aqui no canal, no Insta, na verdade, né, para conversar um pouquinho sobre o céu do momento. Queria primeiramente dar as boas-vindas para vocês, falar que a data de hoje é uma data realmente importante para a gente, porque a gente está tendo um encontro entre dois planetas no signo de Aquário, né? Isso é um evento astrológico muito importante, é uma data significativa para a gente, é uma data que nós viemos esperando, né? Planejando e explicando sobre ela também. E eu vou falar bastante sobre isso hoje. Na verdade, houve uma mudança nos temas que eu vou comentar com vocês hoje. Tá? Houve uma mudança. Por quê? Ao longo do dia, primeiro eu queria... Então vamos lá. Primeiro deixa eu ver quem tá online. Vamos lá. Flávia Ivazian, Siqueira, Fra Souza, Mael S. Costa, Vivian, Electric, Tamara, Laura F. Leão, Flávia, Ricardo Mi Maravilhas, falou boa noite, Camila R. Melo, Cleitiane, Érica Fabiola, Tatiane, Nathalie Prado, Ana P. Quintela, Vivian, e aí Nathalie, e aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma data especial para nós, certo? Gente, deixa eu, primeiramente, antes de eu começar a polemizar, hoje eu vou dar uma polemizada, tá? Vou dar uma polemizada, eu tô um pouco atacada, deixa eu explicar pra vocês. Rosinha, bem-vinda Rosinha, que eu não falei você, bem-vinda também. Tô um pouco atacada pelo seguinte, eu sou aquariana, tá? E vocês sabem que Saturno e Júpiter estão se encontrando no meu signo solar. E eu também vou fazer umas mudanças, tá? No tema que eu tinha separado para a live hoje. Daqui a pouco eu vou falar que mudanças são essas. Primeiramente, aqui como começo da live, tô dando as boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vi que vocês deixaram algumas perguntas na caixa. Mais para frente eu vou abrir essa caixa de perguntas. Todas as perguntas que vocês tiverem ao longo desse andamento da live, vocês podem deixar aqui na interrogação, que sempre no final eu vou verificar, vou responder o máximo possível por ordem de chegada dessas perguntas, tá bom? Também queria anunciar que o meu manual astrológico de 2021 está pronto. Vocês conseguem descobrir que conteúdo que tem nesse manual através do link que tá na minha bio. Não vão lá agora, tá? Vocês esperam a live terminar para vocês irem lá, mas vocês dão uma fuçada ali no que tem naquele manual. E uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que no canal do YouTube, que é Astropédia by Bia Nogueira, se vocês não seguem, vão seguir, vão curtir o canal também, né? Ativar ali as notificações para me ajudar, mas não só por isso, porque lá vai ter conteúdos longos. Aliás, já tá preparado, só tá numa edição ali, um vídeo que eu fiz para o YouTube falando sobre uma previsão básica para 12 signos para o ano de 2021. Só que é uma previsão que demora, né? É meia hora ali de vídeo e o IGTV não comporta. O IGTV do Instagram não comporta. Então, esse vídeo eu vou lançar uma prévia no IGTV. Tô falando uns 5 minutos ali, mas o foco é no vídeo que vai estar no YouTube, porque ele tem muito tempo e lá eu posso falar por mais tempo, não precisa ser live para eu poder colocar esse conteúdo mais longo. Tá bom? Gente, olha a preocupação. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Agora a polêmica. Olha os temas que eu tinha separado pro dia de hoje. Olha que temas tranquilos que eu tinha separado primeiro. O céu do Natal, né? Falei, vou falar um pouco do céu do Natal. As pessoas se encontram com a família, elas querem ter uma ideia do que esperar desse grande evento familiar, né? Tudo bem que a gente tá evitando se encontrar por causa do Covid, mas sempre gera aquela especulação e aquela expectativa. Então, tinha separado esse tema. Hoje a gente tá tendo também o ingresso do Sol em Capricórnio, é solstício de verão pra gente aqui do hemisfério sul, né? A gente teve também a conjunção entre Júpiter e Saturno no dia de hoje, né? Às 4h20, é isso? Do horário de Brasília? Acho que é isso. Da tarde, tá? Então, uma série de eventos astrológicos importantes. Agora, a questão é a seguinte, foi passando o dia.
Foi passando o dia, eu tenho alguns astrólogos que eu também acompanho, né, que eu também sempre assisto, eu tenho que saber o que eles estão falando, tenho que saber, enfim, a opinião de outras pessoas, faz parte também do meu trabalho isso, e eu vi que muitos estavam falando sobre a chegada da era de Aquário. Estavam falando sobre a chegada dessa era, estavam falando que a conjunção que aconteceu hoje ia iniciar a era de Aquário, né, que era um período longo. Então, eu comecei a ficar um pouco preocupada, tá? Porque a era de Aquário, ela não começou, tá? E ela não está perto de começar. A gente precisa de, no mínimo, 150, 200 anos para começar a pôr os pés nessa era de Aquário. Então, eu separei nos temas de hoje para vocês tentar falar um pouco sobre era astrológica, se vocês concordarem, porque eu acho que é um tema atual, é um tema importante, e já que vocês estão aqui comigo toda semana, estão vendo os posts, querem entender o que está acontecendo no céu, enfim, desenvolver esse pensamento crítico para falar. Então, dá para eu ouvir determinado astrólogo e não dá para eu ouvir tudo que alguns outros falam, porque assim, são pessoas grandes, tá? Astrólogos de muita visibilidade, de X mil seguidores, X mil visualizadores, falando que a era astrológica de Aquário tinha chegado. Então, vamos conversar um pouco sobre o que é era astrológica e por que a gente não tá ainda entrando na grande era astrológica de Aquário. Pausa para falar uma outra coisa. O evento de hoje, a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, é muito importante, tá? É um evento de grandes conjunturas, ele reverbera muito ao longo de todo o ano que vem. Na verdade, só para vocês terem uma ideia, olha como é relevante essa conjunção que a gente teve hoje. Esses planetas, eles formam essa conjunção mais ou menos a cada 20 anos, tá? Então vai demorar mais ou menos 20 anos para esses planetas, que são Júpiter e Saturno, se encontrarem de novo em algum outro signo. Então a gente já sabe que é um evento que no mínimo vai ter repercussões, né? Algumas mais imediatistas ali pro ano que vem, ano de 2021, mas algumas a gente ainda colhe resquícios, né, reverberações ao longo dos próximos 20 anos. É possível? É provável? Sim, tá? E mais uma coisa que faz desse evento astrológico tão importante é que esses dois planetas, que são Júpiter e Saturno, sempre se encontram, tá? Então, a cada 20 anos, né? Durante 200 anos, então 20 anos encontra, mais 20 anos, mais 20 anos encontra de novo. A cada 20, né? Num período de 200 anos, eles costumam se encontrar em um mesmo elemento, tá? Então, nesses últimos encontros deles, tá? Nos últimos 200 anos, foram encontros a cada 20 anos em signos de terra, salvo uma ou outra exceção. E agora, com essa conjunção que aconteceu em Aquário, tá acontecendo em Aquário, tá abrindo um novo ciclo ali de 200 anos, que eles vão continuar se encontrando a cada 20, tá? Mas majoritariamente em signos de ar. Então, quer dizer, é super importante, tem reverberações, cara, enormes nas nossas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente. Eu coloquei um vídeo também longo já no YouTube falando só sobre essa conjunção, por que é importante, o que está sendo remexido por ela. Eu posso voltar a falar em outras lives aqui para vocês, não tem problema nenhum. Conforme vocês forem pedindo e perguntando, eu vou falando de novo sobre ela, tá? Mas, daí para falar que essa conjunção tá inaugurando uma era astrológica, aí existe um problema, tá? Porque aí existe um problema no conceito, na conceituação do que é uma era astrológica. Era astrológica não é determinada por uma conjunção de qualquer planeta que seja, tá? Não é uma conjunção planetária que vai dar uma era astrológica. Então, eu vou explicar para vocês aqui hoje o que é uma era astrológica e como vocês fazem para entender esse conceito e assim criar um olhar mais crítico e tentar entender quais astrólogos vocês querem ouvir, vale a pena aprender, outros a gente tem que filtrar algumas coisas e assim por diante, tá?
Então vamos lá, isso daí é um assunto que também tangencia a astronomia, tá? Não é só astrologia, tá bom? Porque vai levar em conta não só signos tropicais, igual a gente conhece na astrologia, mas também as constelações zodiacais, ou seja, é horóscopo sideral, tá? É o zodíaco sideral, tá bom? Então é diferente daquilo que a gente normalmente usa para conceitos astrológicos aqui no Ocidente. Então vamos lá. A Terra, né, a nossa Terra aqui, ela não é 100% esférica, tá? Ela não é plana também, tá? Vocês estão achando que eu vou falar que a Terra é plana, ela não é plana, gente. Mas ela tem um formato um pouco oval, tá? É como se ela tivesse um pouco achatada ali nos polos. Então ela tem um formato, não é uma esfera, mas também não é um ovo, mas ela tem um formato um pouco oval. Tá? Então, isso daí, esse formato que ela tem, gera uma influência no eixo de rotação dela. Vamos lá. Então, a gente conhece que a Terra, todo mundo aprende isso na escola e tudo mais, que a Terra faz dois movimentos básicos, né? Um é o de translação, que significa que é a volta que ela dá em torno do Sol, tá? Então essa é a translação, que dá pra gente aquele 1 ano, né? E o outro é a rotação, que é o giro da Terra em torno dela mesma, né? Em torno do próprio eixo dela. Só que o que acontece? Devido a N fatores, por exemplo, o fato da Terra não ser 100% esférica, ser oval, o fato da gente sentir influências gravitacionais, tanto do Sol quanto da Lua, são N influências diferentes que vão promover esse fenômeno, que é o quê? O eixo de rotação da Terra, a Terra não gira, esse movimento de rotação não é bonitinho assim, igual a gente imagina, não é que ela tá girando retinha ali em torno dela mesma. Tem um deslocamento desse eixo de rotação. Então, isso é astronômico, isso é científico, isso a gente sabe, já tá comprovado, não é só conceito astrológico, tá? Ela gira como se fosse um movimento de peão, tá? Como se ela estivesse fazendo um bambolê. Então, tem a translação, tem a rotação, mas não é que ela tá girando ali retinha em torno desse eixo. É como se ela fizesse uma movimentação de peão, certo? Peão de festa junina. Então, o que acontece? Para que o eixo de rotação da Terra aponte exatamente para o lugar que ele está apontando, agora, para que ele faça todo esse movimento de bambolê completo, demora 25 mil anos. 25 mil anos. Isso não é só astrológico, isso é astronômico, tá? Então, pausa, vamos falar, então, ponto, existe isso. Então, a Terra tem esse deslocamento do eixo, existe esse deslocamento do eixo terrestre, e além dela fazer a rotação e a translação, ela faz esse movimento de peão, tá bom? Pausa. Aí a gente tem uma outra coisa que se chama ponto vernal. O ponto vernal é um ponto ali no nosso planeta, na nossa esfera, tá? Que ponto que é esse? É o ponto em que o Sol passa pela linha do Equador, quando a gente tem o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul, que é a mesma data, ali nos dias 20 e 21 de março, tá? Então, esse é o ponto vernal. Esse ponto vernal, ele é longitude 0 graus. É um ponto de muita importância pra gente, tá? Porque ele vai marcar o início da primavera pro hemisfério norte e o início do outono pro hemisfério sul. Então, é nesse ponto que a gente tá focando a nossa atenção agora. Esse ponto, ele aponta, tá? Se a gente projetar ele aponta para uma constelação zodiacal. Ele aponta para um lugar ali de alguma constelação zodiacal. Ah, a constelação de Áries, a constelação de Touro. Não é signo tropical, são as constelações zodiacais que a gente tem lá no universo. É horóscopo zodíaco sideral isso, tá? E o que acontece? Demora para que esse ponto vernal aponte para outra constelação. Então, por exemplo, tá numa constelação que é a de Peixes, né? Significa que esse ponto, devido a esse deslocamento do eixo de rotação da Terra, tá? Demora um tempo para que esse ponto vernal aponte para outra constelação.
qual é o tempo dele transitar, né, dele ir apontando para uma constelação inteira? Mais ou menos 2.160 anos. Isso é uma média. Por que que é uma média? Por que que isso é uma média e não é uma coisa certeira? Porque cada constelação zodiacal tem um tamanho. Cada uma delas tem um tamanho. Diferente de horóscopo tropical, que a gente tenta atribuir mais ou menos ali os mesmos graus, o mesmo espaço e tudo mais, essas constelações siderais, né, então as constelações zodiacais de fato, elas têm tamanhos diferentes. Tem uma que é maior, tem outra que é menor, tem uma que tem várias estrelas, tem umas que tem poucas estrelas visíveis. Então, assim que é. Gente, a constelação zodiacal, olha isso, que esse ponto vernal está apontando é a era astrológica que se está vivendo na Terra, tá? Então, é isso. Por isso que eu tô falando que é um conceito que tangencia a astronomia, talvez até mais da astronomia do que da astrologia, porque tá levando em conta o zodíaco, né? Tudo bem, os signos do zodíaco, mas é sideral, não é tropical igual a gente tá acostumado a usar aqui, tá bom? Então, enquanto este ponto vernal estiver apontando para a constelação de Peixes, que não é o signo de Peixes, não é o signo, eu sou pisciana, eu sou mais influenciada, não, eu tenho ascendente Peixes, eu sou mais influenciada, não, porque a gente não tá falando do signo de Peixes, a gente tá falando da constelação de Peixes. Enquanto esse ponto vernal continuar apontando para a constelação de Peixes, tá? A gente ainda vai estar vivendo a era astrológica de Peixes. Vocês entenderam? E, aliás, esse ponto vernal, diferente do que a gente está acostumado, porque a gente aqui, que usa astrologia e tudo mais, a gente está acostumado com uma ordem dos signos. Por exemplo, primeiro é Áries, depois é Touro, depois é Gêmeos, depois é Câncer. A gente está acostumado com essa ordem, tá certo? Porém, esse ponto vernal, ele vai apontando, né, vai voltando as constelações, ao invés dele ir para frente. Então, é ao contrário. Então, por exemplo, primeiro ele estava em Câncer. Ao invés dele ir em direção de Leão, ele vai em direção à constelação de Gêmeos. Ele vai voltando, tá? Por isso que se dá o nome a todo esse fenômeno, tá? Do deslocamento, do eixo de rotação da Terra, do ponto vernal apontando primeiro para uma constelação, depois de 2.160 anos em média, ele passar a apontar para outro, porque ele vai se deslocando. Tudo isso é a precessão axial ou precessão dos equinócios. Por que que tem esse nome? Porque o ponto vernal é como se ele, o equinócio de primavera que está acontecendo, ao invés dele estar avançando nas constelações siderais, ele está voltando. Então chama precessão, a precessão dos equinócios, tá? Então, não importa qual vai ser a conjunção planetária, é muito importante, Saturno e Júpiter no signo de Aquário é muito relevante pra caramba, é muito relevante, muito, tá? Só que não é isso que vai dar origem ao início da era de Aquário, porque a gente precisa no mínimo de mais 150 ali, 200 anos para começar a sentir o início dessa era, tá bom? Então, isso tudo foi para tentar explicar para vocês, criarem esse questionamento, né, disso que vocês estão vendo muito na internet, porque eu também vi, e é por isso que eu senti a necessidade de hoje explicar sobre isso aqui, tá? Eu peço desculpa se não ficou 100% claro, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem me procurar, tanto ao longo da live quanto fora da live, o que tem a ver, então me explica melhor o que é uma era, não tem problema nenhum. Tá bom? Isso daqui eu tentei explicar da melhor maneira possível aqui na transmissão ao vivo, com as minhas palavras, né? Mas quem é astrólogo e assim... existe um corpo de conhecimento básico, né, que se tem que ter, que envolve também alguns conceitos de astronomia, né, porque a gente tem que ter uma ideia básica de astronomia, muito básica, mesmo que muito superficial, para que a gente entenda algumas coisas. Então, isso faz parte de uma bagagem básica que um astrólogo formado, né, tem que ter, tá? Então, era astrológica de Aquário ainda não começou,
tá? Então a gente ainda tá na de peixes, porque vai falar, não, mas aquário é antes de peixes, né? Sim, mas como eu expliquei pra vocês, esse ponto vernal ele vai voltando ao invés de avançando, né? Se ele fosse avançando, eu ia falar, próximo é a era de Áries, mas não. Então ele vai voltando, tá bom? Então é por isso que a gente vai ter daqui a centenas de anos, tá? O início dessa era de aquário, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiramente, esse é o assunto. Eu acho que esse é o assunto mais importante, assim, em termos de desenvolvimento de um pensamento crítico com relação àquilo que a gente tá ouvindo na internet. Isso não invalida as percepções que vocês estão tendo desse movimento, mas mesmo assim é um ganho de consciência coletivo, é um movimento de transformação que está chegando até a gente. Estamos querendo nos posicionar, estamos mais politizados, né? Vários conceitos de aquário, porque a gente tá tendo uma conjunção super importante no signo de aquário. A única diferença é que essa conjunção não está dando o início de uma nova era astrológica, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o céu da semana. Ufa, gente, eu fiquei tensa, tá? Porque eu queria muito explicar sobre isso e eu tô feliz de ter conseguido, assim, mesmo que mal e porcamente ali. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me procuram, tá bom? Vamos falar então sobre o céu da semana? Então, a gente tá tendo hoje, aliás, por volta das 8 da manhã, a gente teve o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Tá? Agora para tudo, esquece constelação zodiacal, volta para astrologia tropical, volta para as constelações aqui do jeito que a gente conhece, o zodíaco nosso tropical que a gente usa e que influencia pra caramba no nosso comportamento, na nossa visão de mundo, na maneira como a gente sente, se expressa. Então, vamos voltar aqui para nossa linguagem normal, tá bom? Então, hoje a gente teve o ingresso do Sol, né, no signo de Capricórnio, iniciando um período de 30 dias, no qual é uma estação solar, O Sol tá transitando agora no signo de Capricórnio e a gente ganha, como se a gente ganhasse a consciência, porque o Sol, ele tem essa relação com o ganho de consciência, porque como ele é um astro, né, que ilumina, a gente sabe que é uma estrela e tudo mais, mas assim, ele causa essa luminosidade, essa iluminação no nosso mapa individual, é como se ele pontuasse coisas pra gente. Então, tem a ver com a expressão da personalidade, tem a ver com coisas que eu passo a enxergar em mim, a maneira com a qual eu passo a me identificar, né? Eu me ilumino com aquele tema, aquelas questões e eu passo a me identificar e a me expressar no mundo. Então, hoje a gente teve o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Todos estamos precisando trabalhar nessa estação solar que vai durar 30 dias, alguns elementos, alguns atributos capricornianos, que é o quê? É a responsabilidade, o planejamento, a chamada a prestação de contas que a gente tem com a gente mesmo. Então, vamos fazer uma análise aí. O ano foi bom para isso, mas não foi bom para aquilo, foi muito difícil. O que eu preciso fazer agora nessa virada de ano? No que eu tenho que focar no ano que vem? Deixa eu fazer meus planejamentos. É como se todos nós, coletivamente, estivéssemos mais conectados a um senso de responsabilidade, comprometimento. Então no ano que vem eu quero trabalhar mais, eu quero ser reconhecido, eu quero me esforçar. Então a gente tem a iluminação, né, desses atributos capricornianos em todos nós. E para você que sabe em qual casa astrológica você tem o signo de Capricórnio, você sabe que você vai ter que trabalhar, né, perceber questões daquela casa astrológica ao longo desses próximos 30 dias, começando já hoje. Tá bom? Então a gente tem esse ganho de responsabilidade, comprometimento, desejo de empreender profissionalmente ou sermos reconhecidos profissionalmente, eu querendo ser produtivo. Então, e a gente tem também, né? Olha como a gente tem sorte, tá? Isso a gente tem sorte. Isso é meramente um símbolo, tá? Uma simbologia. Mas olha só, quando o Sol ingressa em Capricórnio, né, que é o momento que a gente tá querendo trabalhar, tá querendo se esforçar, tá querendo se comprometer, a gente tem aqui pra gente no hemisfério sul o início do verão,
certo? Solstício de verão. Então, o que acontece coletivamente com o pessoal que também está no hemisfério sul? Ficamos também agitados, né? O tempo se abre, o sol aparece, temos calor, não precisamos mais ficar... Precisamos ficar dentro de casa, mas é por causa do Covid, não é por causa das temperaturas, né? Frias, tudo bem que a gente aqui no Brasil não tem temperaturas muito frias, mas a gente sabe que a gente tá numa estação solar que tá priorizando o trabalho e agora a gente tem energia, disposição para trabalhar e focar no planejamento, no pragmatismo, na estruturação de coisas que estão por vir. E o Saturno ali, que de fato ele já está em Aquário, hoje ele se encontrou com Júpiter também. Então ele em Aquário se sente bem, tá? Porque ele é um dos regentes do signo de Aquário, ele está em domicílio, está na casa dele. Então a gente tem a ampliação dessa responsabilidade, do comprometimento, e a gente sentindo que a gente quer se envolver com alguma coisa que vai deixar um legado, tá? Que legado que é esse? Não sei, putz. É um legado profissional, é uma coisa pela qual eu quero ser lembrado, eu quero ser reconhecido, é uma coisa pela qual eu quero que as pessoas me enxerguem ou me vejam, é um legado que eu vou deixar para minha família ou para quem eu amo, sei lá. Um legado, eu quero fazer alguma coisa que tenha uma importância, tá? Então a gente tem essa percepção rolando agora no céu. Então isso é o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Ontem, no dia 20 de dezembro, à noite, isso aconteceu, a gente também teve o ingresso de Mercúrio no signo de Capricórnio. Então, o que acontece? Eu falei pra vocês lá por volta do dia 14 de dezembro que como a gente tava com eclipse solar se aproximando, acontecendo, não era o momento ali no dia 14 de dezembro de fazer grandes planejamentos, né? Era melhor a gente primeiro tentar organizar as nossas emoções, tentar entender o que a gente estava sentindo, tentar dar uma filtrada nos pensamentos que chegavam, né? A gente até tava um pouco idealistas. E a gente ainda tá colhendo os frutos desse eclipse, tá? Esse eclipse tem gente que vai colher frutos dele até 6 meses pra frente, tá? Até junho ali, praticamente, do ano que vem. E alguns, a maioria, 3 meses já tá terminando os efeitos desse eclipse, tá bom? Mas, desde ontem, dia 20 de dezembro, como a gente teve Mercúrio ingressando em Capricórnio, hoje a gente teve o Sol ingressando em Capricórnio, hoje a gente também teve a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, a gente já tem um momento mais favorável para planejamento de coisas que a gente quer fazer no que vem. Então agora eu posso começar a minha listinha, agora eu posso começar a planejar, a pensar em coisas que eu quero estruturar, ou onde que eu quero chegar, ou quais são as etapas, quais são os passos que eu tenho que cumprir para ir chegando em algum lugar, né, que eu quero alcançar para deixar esse legado, para ser reconhecido. Então é um momento bacana, muito legal, para a gente tentar planejar coisas que a gente quer realizar no ano de 2021, que daqui a pouco também tá batendo na porta, certo? Então esse é um tempo de planejamento, esse é um tempo de estruturação de ideias, da gente tentar escrever, tenta deixar esses planejamentos o mais enxutos possíveis, tá? Para que você bata o olho e fale, não, então essa parte aqui eu já tiquei, agora aquela parte ali eu vou ticar. Então tenta discriminar direitinho, não faz um planejamento super amplo, começa com passos pequenos, para que quando você vá cumprindo esses passos, você vai falando, ah, então, ó, tá vendo? Ó, eu não sou inútil, aqui eu preenchi, aquele outro também preenchi, falta esse. Então, assim, a gente vai separando e conseguindo enxergar que a gente tem produtividade, cada um vai funcionar num ritmo. Tem gente que funciona num ritmo muito acelerado. Tem gente que funciona num ritmo mais lento, mas prioriza a qualidade, por exemplo. Então, cada um vai funcionar de uma maneira, cada um vai querer entregar um tipo de trabalho, mas todos temos algum senso de produtividade, tá? Então, é importante que você também reconheça a sua própria produtividade e vá começando com prioridades pequenas, tá bom? Para que você sinta que você vai ticando ali aquelas prioridades e vai indo para frente, mesmo que eventualmente o objetivo final possa estar meio que distante de você, tá bom? Agora, o céu do Natal. Olha o tema que eu falo, gente. Bom, o céu do Natal acontece o seguinte, tá? A gente tá numa semana
que Marte, que tá em Áries, vocês lembram que faz tempo que Marte tá em Áries, já tem um tempão ali, já tem meses e meses e meses, e agora ele tá recebendo uma quadratura de Plutão que tá em Capricórnio, que também tá mais tempo ainda em Capricórnio, Plutão, tá? Então, Marte, o deus da guerra, tá? E Plutão, o senhor do submundo, estão numa conversa cheia de atrito essa semana. Então, o que acontece? Nós estamos numa semana em que estamos mais inflexíveis, tá? Estamos com medo de falhar e de errar. Estamos sentindo, muitos de nós podem estar sentindo que esse ano foi perdido, ou que esse ano a gente não aprendeu nada, ou não conseguiu realizar nada. O ponto principal, eu não quero ficar falando aqui que foi um ano de aprendizado, porque assim, foi um ano denso, foi um ano pesado, não vou ficar aqui disseminando uma positividade tóxica pra vocês, falando, não, veja pelo lado bom. Não, foi um ano difícil, ponto, tá? Porém, foi um ano em que nós, individualmente, acabamos tendo que desenvolver outras coisas dentro de nós. Então eu fiquei mais tempo na minha casa, precisei desenvolver uma relação mais profunda com algumas pessoas da minha família. Comecei a fazer home office, né? Comecei a perceber como eu me importo com pessoas mais velhas da minha família, por exemplo. Né? Comecei a perceber que eu tenho ansiedade e que essa ansiedade precisa ser tratada no longo prazo. Então, não tô falando que foi um ano preparatório, que foi um ano de um monte de coisa. Gente, foi um ano difícil, mas é impossível sair de qualquer situação, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, sem nenhum aprendizado. A gente acaba aprendendo. Então, essa semana é uma semana delicada. A Papillon falou, vamos agradecer que sobrevivemos, vamos celebrar. Sim, né? Santos Ana Paula falou desânimo, Ricardo Evasian colocou uma cara chorando. Então, assim, a gente tem uma semana em que nós estamos mais inflexíveis, com medo de falhar, com inseguranças, como Marte, Marte, o deus da guerra, que é o quê? A nossa agressividade, tá? A nossa agressividade, o nosso impulso de ação, o nosso territorialismo, tá? E Plutão, o senhor do submundo, as nossas sombras, tá? Se eles dois não conversam bem, quando eu não reconheço as minhas sombras, eu sou agressivo. Tá? Então é isso, essa é a tradução desse aspecto. Eu tenho sombras dentro de mim, que são o que todo mundo tem. O ser de luz também tem as sombras dentro dele. Aliás, o que faz ele ser de luz é o reconhecimento dessas sombras dentro dele, né? Senão seria um ser como qualquer outro. Então, assim, a gente tem sombras dentro da gente. O que é? Cara, eu me comparo muito, eu tenho inveja, eu tenho medo de ficar pra trás, eu não tenho autoestima, eu não consigo valorizar as coisas que eu faço, eu sou muito perfeccionista. Então, todo mundo vai ter sombra que muitas vezes é um medo de falhar, é um medo de errar, é o medo de ser deixado de lado, né? De não conseguir cumprir com aquilo que se prometeu. Só que essas sombras, essa semana, eu não me sinto reconhecido pela minha família. Essas sombras todas, essa semana, geram impulsos agressivos, tá? Estresses, né? Então, eu tô estressado, eu tô ansioso, eu quero tirar o tempo perdido, sei lá, e eu faço coisas que eu não precisava ter feito, das quais depois eu me arrependo. Eu sou grosso com uma pessoa na mesa de Natal, eu sou rude com alguém, sabe? Eu chuto o pau da barraca porque eu não tô podendo viajar, porque eu queria ir pra praia, mas eu não posso ir, e alguém enche o meu saco, eu não tô num dia bom, eu queria sair de férias durante 30 dias, eu só vou tirar uma semana. Então, qualquer coisa tá deixando a gente muito mais agressivo, muito mais estressados. É necessário. Não tô falando para você engolir esse estresse. Não tô falando isso, tá? Porque engolir, isso também é positividade tóxica, tá? Isso também é você ficar engolindo coisas que te incomodam e depois você fica doente, tem dor de garganta, não consegue sair de casa. Não. Mas é pra você se conscientizar. Então, calma, gente. Eu dei uma resposta atravessada. Putz, eu tô nervoso. Então, o que eu vou fazer agora que eu tô nervoso? Eu vou trabalhar sobre as coisas que me incomodam. Tem alguém que fez alguma coisa que me incomoda que eu posso conversar com essa pessoa. Eu espero esse impulso agressivo sair de mim, né? Ou dar uma acalmada, mas eu não engulo ele.
Tá? Depois que ele der uma acalmada, eu ajo sobre ele, eu converso com a pessoa, eu tiro alguma coisa limpo, eu falo, olha, minha tia, eu não quero que você me pergunte dos meus namoradinhos, eu não quero que você me pergunte quando que eu vou me formar, eu não quero que você me pergunte quando que eu vou ter filho. Então, é um tipo de posicionamento, tá? Que vocês conseguem falar de uma maneira mais tranquila. O conteúdo precisa sair, mas vocês conseguem escolher de que maneira que esse conteúdo vai sair. Se vai ser na forma de um diálogo, ou se vai ser forma, tia véia, chata do caramba, só fica enchendo meu saco perguntando quando que eu vou casar. Então, assim, vamos dar uma separada, tá, gente? Coitada da senhora, da tia ali, que no fundo só tava querendo puxar um assunto. Então, vamos dar uma relativizada nessas questões todas, tá bom? Agora que eu preciso falar uma outra coisa. Quiron, tá? Eu sei que existe toda uma... Bom, Quiron, asteroide, né? Não é planeta, a gente sabe. Só que existe toda uma polêmica com relação a Quiron, porque astrólogos mais modernos usam, astrólogos mais clássicos não usam, e tá tudo bem, tá? Mas não é só Quiron, existem outros posicionamentos no céu que continuam alarmando para uma situação de um problema de saúde, né? Não é novidade para ninguém. Eu sei que todo mundo quer, assim, fazer alguma coisa, sair de casa, eu sei que eu quero ir pra praia, eu sei que eu quero ter um final de ano minimamente que não seja miado, que não seja chato, mas o problema não é você sair da sua casa, o problema é você ir para um lugar que tenha outras pessoas. Então, se você vai ali pra praia, vai ficar numa casa isolado ali, de vez em quando vai ver isso é uma coisa, né? Agora, você ir pra balada do Réveillon, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, a gente tem um agravamento de problema de saúde, não é nenhuma novidade, o céu continua trazendo esses indícios, né? Tudo bem que eu já falei até em alguns outros vídeos para vocês que Saturno e Júpiter em Aquário, na verdade, eles até facilitam inovações tecnológicas, tá? Descobertas científicas, inovações tecnológicas, também no campo da medicina, mas também no campo da conectividade, é o 5G, a internet mais rápida, distribuição de rede de dados. A gente tem, nesse ponto, essa conjunção, ela é uma facilitadora, tá? Agora, a questão é que não adianta a gente ter uma inovação tecnológica, então, estamos descobrindo a vacina, estamos conseguindo não sei o quê, se a gente não tem a disciplina, a paciência, a ordem para organizar. Então, gente, já esperamos tudo isso, já tivemos uma catástrofe, vamos esperar mais um pouco, vamos se articular em grupos menores nesse fim de ano, ao invés da gente sair para grandes aglomerações, vamos usar máscara, né? Então, é uma percepção, né, que a gente tem que ter, porque não adianta nada a gente ter uma chegada de uma vacina, uma inovação tecnológica, um negócio funcionando, se a gente não tem discernimento e inteligência emocional para saber que não vai ser amanhã que nós vamos ser vacinados. Não vai ser amanhã, né? Tem grupos, tem uma ordem, tem uma estrutura que tem que ser seguida. Mesmo com essa estrutura ainda é difícil, a gente ainda tem indícios de tá desorganizado, vai ficar desorganizado, podem ter certeza, tá? Que vai ficar desorganizado, não vai ser bonitinho ali, seguindo aquele cronograma belo que está sendo estipulado, mas pelo menos nós temos um cronograma, certo? Então, vamos prestar atenção para essa situação de saúde que continua sendo super alarmante nesse fim de ano, tá? E agora o último tema que eu separei para a live de hoje é Calçados Felipe. Eu também quero que ninguém me pergunte quando eu vou pagar minha dívida, tá vendo? Então, quando você for se posicionar nesse Natal, você pode falar, olha, essa é a minha vida financeira, tá? Mas não precisa também virar a mesa, né, da ceia, de peru, não precisa fazer isso também, tá? Vamos devagar ali, porque tá tendo essa quadratura e a gente pode e deve se reorientar, tá? Se preparar, se planejar para esse tipo de situação não ficar pior do que a gente poderia lidar de uma maneira muito mais tranquila. Então, isso tudo dito, último tema da live de hoje. Gente,
Deixem as perguntas aqui na caixa de perguntas, tá? E antes de eu entrar nesse último tema, amanhã vai ser lançado no YouTube Astropédia by Bia Nogueira, é o meu canal. Vão se inscrever nesse canal, vai ter um vídeo falando sobre previsões para os 12 signos no ano que vem, levando em conta trânsitos lentos, tá bom? Além disso, meu manual astrológico também está disponível. Vocês clicam ali no link da minha bio e vocês vão descobrir o que é esse manual astrológico para 2021. Certo? Queria falar isso antes de entrar no último tema. Último tema. Solstício de... Olha o dia de hoje, 21 de dezembro de 2020. Solstício de verão, né? Que é a mesma coisa que o ingresso do Sol em Capricórnio. Ele tem que ingressar pra gente ter esse solstício aqui no hemisfério sul. Conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, que não é o início da era de Aquário, igual eu já expliquei pra vocês aqui no começo desse vídeo, tá? Mas é uma conjunção super importante, super relevante. E para somar tudo isso também, a formação de uma lua crescente no signo de Áries, tá? Gente, mais um indício que é uma semana que nós estamos cuspindo fogo, né? A minha lua também é em Áries. Brincadeira, não, é mesmo, tá? Mas essa é uma semana que nós estamos cuspindo fogo. Estamos acelerados, estamos ansiosos, estamos enérgicos. Eu preciso tirar a energia do meu corpo. Cara, eu preciso sair, correr na esteira. Esteira eu não sei porque a academia tá fechada, mas assim, correr no parque vazio, fazer uns polichinelo dentro da minha casa. Eu preciso movimentar esse corpo porque a gente tá com um grau de ansiedade elevado essa semana, muita energia, muita vontade de fazer tudo. O início do verão aqui pra gente no hemisfério sul, o ingresso do Sol em Capricórnio, então eu querendo me sentir útil, entregar resultados, planejar, produzir. Então vamos focar no planejamento, né? E não na ansiedade, tá? Vamos sim tentar colocar algumas coisas em prática, vamos sim movimentar o corpo, vamos sim utilizar a lua crescente, porque a lua crescente, ela não deixa de ser uma lua de semeadura, tá? Na qual a gente semeia alguns projetos, a gente coloca algumas sementes no chão, né, de coisas que a gente quer desenvolver, de coisas que a gente tá vislumbrando, prospectando pro ano que vem, também pode ser, mas é importante você planejar, ao invés de você querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, sem planejamento, achando que o ano tá acabando, você só tem mais 10 dias, cara, calma, tá? Calma, planeja, estrutura, movimenta esse corpo para tirar um pouco dessa energia que tá forte aí. É uma lua crescente super interessante pra gente agora, porque a gente tá tendo gás de fazer um planejamento e de começar coisas, tá? Apesar de ser o fim de ano, né? É uma lua crescente que a gente tá tendo agora. Então é super favorável para semear agora. Semana de estresse, de ansiedade, de necessidade de trabalhar as sombras, que pode dar resposta atravessada, que pode ter imprevistos, que pode ter situações de saúde alarmantes. Então, ó, vamos estruturar esse negócio pra não sair igual um carro desgovernado ali, tá? E a gente com venda, dirigindo com venda. Não precisa. Vamos devagar, vamos estruturar, vamos planejar, vamos fazer isolamento, vamos usar máscara, tá? E vamos fazer aquilo que tá ao nosso alcance para que a gente, mesmo que não seja o início de uma era astrológica de Aquário. Eu falei isso pra vocês no começo do vídeo, mesmo que não seja o início da nova era de Aquário, a gente tem uma conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, iniciando um ciclo grande ali, tá? Que vai durar, tô falando pra vocês, 200 anos de várias conjunções a cada 20 anos em diferentes signos, mas majoritariamente a partir de agora em signos de ar, tá? Então a gente tem um momento super importante e vamos nós, né, fazer a nossa parte, já que Aquário tá falando de consciência coletiva, integração com o todo, eu consegui ser participativo na sociedade, eu consegui me distanciar, eu tornar situações mais impessoais e conseguir enxergar o panorama geral, é o quê? Eu pensar no meu colega que tem uma mãe de mais de 60 anos e que eu não preciso sair da minha casa e fazer aglomeração. Isso é o que vocês podem fazer agora para contribuir com essa consciência coletiva. É isso que vocês podem fazer agora para contribuir, tá bom? É isso. É ficar em casa, fazer isolamento social, pode ficar conectado, integrado, tecnologia, conversa, informação, tudo isso rolando solto, tá? Agora, o físico é ali no isolamento, tá bom, minha gente? Então, esses foram os temas da live de hoje. Agora eu vou responder perguntas de vocês, tá bom?
Só vou ver aqui quem tava falando. 91688, Maraísa. Vária, nem sabia que tava rolando live. Maraísa, toda segunda-feira, 9h30 da noite, tá? 9h30 da noite. Gente, essa live acontece toda segunda-feira, 9h30 da noite. E eu sempre falo sobre o céu do momento, às vezes eu dou uma surtada igual eu surtei hoje, falando sobre eras astrológicas, mas geralmente o foco é no céu do momento, passando diretrizes pra vocês sobre o que tá rolando e o que tá por vir, tá? Então espero por vocês toda segunda-feira, 9h30 da noite. Kátia S. Parente. Ó, eu não vou ficar respondendo pergunta aqui no chat, porque eu vou priorizar aqui a caixa de pergunta, mas como acabou de aparecer, depois você assiste, Kátia, o início desse vídeo, que eu vou deixar salvo aqui no feed, no IGTV, tá bom? Mas eu vou explicar pra você mesmo assim. O início da Era de Aquário, pra gente começar a sentir os efeitos de fato da Era de Aquário, é mais ou menos daqui a 200 anos, tá? Só pra você ter uma ideia. Tá? Então, quer dizer, nós não estamos perto da Era de Aquário, mas é uma conjunção importante que nós estamos tendo hoje. Como eu vou deixar esse vídeo salvo, depois você assiste o começo e vai entender melhor o que é uma era astrológica, por que não tá começando ainda e tal, tá bom? Agora vamos responder as perguntas do chat que eu atrasei super, vocês perceberam, né? A Raíssa fez uma pergunta, mas aquela também, isso ela deixou na caixa de perguntas, super compreensível. Ou ela falou, Era de Aquário tem uma influência maior nos aquarianos? Não, né? Já sabe que não vai ter, porque as eras astrológicas, elas têm a ver com a movimentação ali desse ponto vernal devido ao deslocamento do eixo de rotação da Terra, tá? É um movimento astronômico, influencia todo mundo igual, não tem a ver com o zodíaco tropical, então não vai ter isso não, tá bom? Acho que ela depois viu no vídeo, né? Mas como ela deixou essa pergunta antes do início da live, por isso que ela também não ia saber. Mila Abreu, sou de Aquário 29. 29 o que? Graus? Ou dia 29 de janeiro? O que esperar do amor esse ano? Olha, essa pergunta, o que acontece? Primeiramente, tá? Pra gente entender o que você, Mila Abreu, vai ter no amor ao longo do ano de 2021, não adianta você passar ali, nem se fosse os graus do seu signo solar, porque a gente tem que entender como que vários outros fatores estão influenciando o seu mapa natal. Por exemplo, tem planetas transitando ali que estão formando aspectos bons ou ruins com outros planetas que falam sobre o amor no seu mapa, tá? Às vezes é só Lua, Vênus, significadores de outras casas, tá? Mas, para não deixar você sem resposta, amanhã eu estou lançando no YouTube, canal Astropédia by Bia Nogueira, se inscrevam, tá? E ativem aquele sininho da notificação, porque, gente, vai ter conteúdo pra caramba agora. Eu tô super youtuber, tô nada youtuber, tô perdida pra caramba, mas tô tentando, eu tô me esforçando, tá? E vai ter previsão para os 12 signos, mais ou menos ali, focando nos principais trânsitos do ano de 2021, tá bom? Mas só amanhã vai lançar esse negócio, tá bom? Então segue lá o canal que você vai ficar sabendo. Agora vamos ver. Nathalie Prado. Nathalie tá aqui, que eu já vi ela, não sei se ela ainda tá, mas ela estava. Sou de Capricórnio com ascendente no mesmo. Como seremos influenciados nesse momento? Estou sensível, faz parte? Faz parte. Você não precisa nem ser capricorniana, tá? Pra sentir essa sensibilidade aí que tá rolando. Que significa o seguinte. Primeiramente, a gente teve um eclipse solar super forte no dia 14 de dezembro. Esse eclipse solar, aliás, um eclipse total do Sol no signo de Sagitário, é um eclipse que gerou transbordamentos emocionais, tá? Ao longo de todo o mês. É um eclipse que levanta reflexões e questionamentos que vão durar de 3 a 6 meses, depende de quanto a gente está sendo influenciado individualmente por aquele eclipse, tá? Eu fiz outros vídeos sobre o eclipse aqui no IGTV, também no YouTube tem. Vale a pena ainda assistir, porque esse eclipse tem efeito prolongado, tá? Então depois vocês fuçem lá esses outros vídeos. Agora, está sensível, minha amiga, o Sol acabou de entrar em Capricórnio, a gente vai ter daqui a pouco uma lunação, tá? Nesse signo também de Capricórnio. A gente tá tendo, olha só, além da gente ter essa semana uma lua crescente em Áries, que forma uma quadratura natural com esse ascendente, com esse Sol, a gente também tem Marte em Áries, Plutão em Capricórnio aspectando esse Marte em Áries. Então, assim,
alerta vermelho, né? Oscilação emocional, transbordamento, a gente inseguro com algumas questões, principalmente signos cardinais, né? Então, quem tem muita marca de Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, mais ainda, tá? Salvo alguns outros também, sagitarianos, geminianos aí também, por conta do eclipse também, tá? Mas a gente tem, sim, esse quadro geral de sensibilidade, nada mais natural do que isso, tá tudo certo, não tem nada errado com você, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui a ordem. Érica Fabiola Gaspari, tá sempre aqui a Érica. Quais as principais influências nos signos de ar? São positivas ou negativas? Eu não sei quais influências você está falando. Como você deixou essa pergunta há muito tempo, eu estou imaginando que você está falando da conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário. Você está perguntando quais são as principais influências dessa conjunção nos signos de ar. É isso? Se for a era de Aquário, esquece, porque não vai influenciar mais um ou outro. É um evento não só astrológico, mas também astronômico, né? Só daqui mais ou menos 200 anos, né? Isso para começar a conversar, tá? Agora, se for sobre a conjunção que você tá falando, as duas coisas, tá? Na verdade, se são signos de ar que você tem muito fortalecidos no seu mapa, a gente tem o Saturno e o Júpiter ou fazendo ali um toque muito próximo, como se fosse uma conjunção, se for um signo de Aquário da vida que você tá falando, ou trígono, né, que vai ser Gêmeos, vai ser Libra. Então, é uma influência benéfica para esses signos de ar? Em parte, sim. Qual é a influência benéfica? Se eu demonstro determinação, força de vontade, me comprometo com aquilo que eu tenho para fazer, não tenho preguiça de suar a camisa, quero fazer as coisas fluírem, acontecerem, mostrar para que eu vim, né? Eu tenho sim uma abertura de portas, oportunidade, campos frutificando na minha vida, tá? Só que a gente precisa ter aí esse alinhamento entre atributos jupiterianos, né? Que é o quê? É a confiança no universo, é a generosidade, é o altruísmo, né? E saturninos, disciplina, comprometimento, vontade de fazer acontecer, responsabilidade, tá? Majoritariamente, essa conjunção influencia de uma maneira mais ou menos bacana alguns signos de ar. Mas tem tanta coisa ali no mapa astral que vai ter que ser visto que só o fato de ser signo de ar, sol em ar, ascendente em ar, ainda assim não vai ser suficiente para a gente entender o tamanho dessa influência, tá bom? Próximo, agradeço a pergunta. Gente do céu, acabei de receber uma pergunta muito boa. Muito boa. Preciso colocar essa pergunta aqui, tá? Eu vou responder as perguntas que vieram antes, tá? Olha, Santa Ana Paula. 2021 será o ano de Vênus ou não? Não! Vocês acharam que hoje eu ia polemizar só falando de era astrológica? Bom, gente, eu sou aquariana. Saturno e Júpiter já ingressaram em Aquário. Estão conjuntos ali em Aquário. Minha lua é em Áries. A lua tá crescente em Áries. Vocês acham que eu tô nervosa ou não? Santos Ana Paula. Tá sempre aqui também. 2021 não será o ano de Vênus. Só que todos os astrólogos, né, que só vão querer ali receber um like, um compartilhamento, vão falar que é o ano de Vênus. Porque assim... Hoje em dia, regência planetária, né, de ano, não é regência planetária de signo. Então, signo tá tudo certo, a lua rege Câncer, o sol rege Leão, regência planetária de signo, tá tudo certo, como sempre foi. Agora, regência anual, o que eles fazem? Existe um marco zero, e existe uma ordem caudaica dos planetas, que é o quê? É a ordem de distância desses planetas pra gente, tá? Então, se atribuem as regências, tá? De acordo com essa ordem caudaica. Então, cada ano vai ser o ano de um planeta. Só que quando você fala o regente 2020, o regente 2021, o regente 2022, você tá simplesmente seguindo uma ordem caudaica dos planetas de acordo com esse marco zero. Então, não se está analisando o ano novo astrológico. Não se está analisando o céu do Réveillon, não se está analisando os trânsitos e as conjunções importantes, as efemérides importantes daquele ano que está entrando. Então, não, regência planetária anual já é uma furada. Sempre questionem regência planetária anual, porque nunca vai ter só um planeta importando ali naquele ano que está entrando, tá?
Vênus, menos ainda, porque eu particularmente gosto de atribuir, se eu fosse atribuir algum regente, né, sempre vai ser um planeta que tá numa casa angular, abertura da casa 1, abertura da casa 4, da 7 ou da 10, no ano novo astrológico. Tá? Os planetas mais pertos dessas aberturas, dessas casas, no mapa do ano novo astrológico, aí vão ser planetas que vão influenciar muito aquele ano, tá bom? Então não, Vênus não vai ser o ano de Vênus não, tá? Só que vocês vão ver muito astrólogo falando isso. Aí vocês perguntam, você tá se baseando no quê? Na ordem caldaica dos planetas ou você analisou o mapa do ano novo astrológico? Pergunta isso para esses astrólogos que estão falando que vai ser o ano de Vênus. Olha como eu tô polêmica, gente. Ai, meu Deus, tá? Nada contra esses astrólogos, aquelas. Só que assim, tem que se questionar, tem que criar pensamento crítico. Pergunta mesmo, faz essas perguntas que vocês estão fazendo. Por que que Vênus vai ser regente do ano de 2021? Você tá levando em conta o quê? É só uma ordem caldaica, vou seguindo uma ordem de planetas e cada ano se atribui um planeta? Ou você tá analisando aí o mapa do ano novo astrológico, do céu do Réveillon, enfim, tá analisando alguma coisa que tá rolando aí de fato nesse ano? Faz essa pergunta. Valendo, a pergunta de $1 milhão, tá? Só que não vai sair do meu bolso que eu tô quebrada. Tá bom? Vamos lá. Geisa Coelho, qual o impacto para taurinos? Mais do que isso, Ana K. Pessoa tá acelerada. Amiga do céu, o que aconteceu comigo? Eu tô polêmica hoje, tá? Qual o impacto para taurinos? Fique esperando que amanhã eu vou lançar especialmente no YouTube essas diretrizes gerais para cada um dos 12 signos, tá? No ano de 2021. Só que vai ser no YouTube, o canal é Astropédia by Bia Nogueira. Tá bom? Você segue lá, porque aqui vai ser muito rápido que eu vou falar e a gente já tá com 5 minutos só, mas amanhã vai ter um vídeo longo, acho que é mais ou menos meia hora de vídeo, falando pra caramba um pouquinho aí pra cada um dos 12 signos, o ano de 2021, tá bom? Bárbara, taurinos estão aflitos. Gabi Rocha, sabia, maravilhosa, risos. Amiga, estou tão polêmica. Vocês que são maravilhosos. Sangue nos olhos. Ai, meu Deus. Tomara que eu não me arrependa das polêmicas. Não vou me arrepender, não, porque é informação, né? Vamos lá. Por ordem de chegada. Santos Ana Paula. O que fazer no dia de hoje? Meditar, pensar positivo, fazer o quê? Ah, tudo bem. Ela fez essa pergunta por causa da conjunção Júpiter e Saturno em Aquário. Bom, vamos lá. O que fazer no dia de hoje? Acho que você já percebeu que meditar tá difícil, né? Porque o Sol já ingressou em Capricórnio, a Lua tá crescente em Áries, Marte e Plutão estão em quadratura. Quem meditou hoje são pessoas que sabem meditar mesmo, tá? Estão de parabéns, conseguem mesmo, são bons naquilo lá, já praticaram. Agora, quem nunca praticou ou quem tem um mínimo de dificuldade ali, tá um pouco mais complicado, porque a gente tá com o pensamento super acelerado, né? Querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, enérgicos, ansiosos. Então é importante, eu ri por causa da Vivian. Então é importante fazer o quê? Essa semana, como um todo, Lua crescente em Áries, tirar um pouco da energia do corpo, né? Fazer uns polichinelo, correr na rua. Agora, com relação à conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, existem algumas possibilidades. O que fazer essa semana? Para dar vazão para minha ansiedade. Aproveitando que essa conjunção tá acontecendo ali em Aquário, né? Eu posso estudar uma coisa que eu tenho interesse, eu posso aprender uma coisa nova, eu preciso fazer o tal do isolamento social, eu posso conversar com as pessoas ao meu redor, me sentir parte integrante de alguma coisa, debater com quem é próximo de mim, né? Trocar figurinhas com os meus amigos, as pessoas que me acompanham na minha vida. Isso tudo são atributos de ar, né? Troca, comunicação, informação, aprendizado, tá? E eu também diria para tirar um pouco dessa energia do corpo e tentar controlar essa ansiedade através realmente da movimentação física, porque já ajuda bastante, tá bom? Ana K. Pessoa, muito ansiosa, foi caminhar. Érica, ultimamente todo mundo pilhado. A Arielle tá difícil. Vivian é assim diariamente e me entende. Agradeço o apoio moral. Tá? Vamos ver quem mais. Gente, agora tá bom já de pergunta, né? Vou responder só a que vocês deixaram aqui já.
91688. Com esta conjunção, como fica quem tem lua e fundo do céu em aquário? Bom, no mínimo você vai ter um contato amplificado com questões emocionais que você pode estar tendo que trabalhar, né? Tudo bem que depende um pouco do grau dessa lua ainda, né? E dos graus aí desse fundo do céu, se tá abrindo de fato em aquário e tudo mais. Mas podem haver questões emocionais, né? Íntimas ou de cunho familiar, tá? Que precisam ser trabalhadas. Também pode ser uma revisitação de coisas do passado, questões que já passaram pela sua vida, tanto promovendo um resgate de algumas coisas, quanto também o desapego de outras, então fazendo esse balanço entre coisas que eu preciso resgatar versus coisas que eu preciso deixar para trás, tá? Mas a gente tem uma ampliação, você também pode estar se sentindo sensível, né? Porque a gente tem uma necessidade de trabalhar questões aí emocionais, talvez até familiares, é possível, tá bom? Vamos ver. Calçados Felipe. Vai ter live dia 28? Vai ter live dia 28. Tá? Vai ter live toda segunda-feira, 9h30 da noite. Porque eu tô me programando. A não ser que eu tenha um problema na minha internet. Mas mesmo assim, eu vou tentar vir fazer a live, tá? Eu vou tentar vir fazer a live. Vou fingir que tá tudo certo. Se eu cair. Começar já o ano de 2021 caindo, né? Bom, 28 ainda não vai ser 2021, tá? Mas eu vou tentar sim. Tá bom? 91688, autêntica, sábia e querida. Ah, muito fofo. Muito fofa, muito obrigada. Você também muito querida. Bom, quem mais? Vamos ver. Ai, olha essa pergunta. Maraísa Moreira, minha amiga do céu. Marte saindo de Áries em janeiro, as coisas vão ficar mais pacíficas? Marte saindo de Áries em janeiro. Bom, Marte está em Áries até então, faz tempo pra caramba, faz meses, deixando a gente realmente um pouco mais ansiosos e tudo mais, precisando despender energia física, precisando movimentar o corpo, a gente querendo se envolver com as nossas lutas, com as nossas causas. Vamos ficar um pouco mais pacíficos. Eu acho que a gente talvez engula um pouco dessa agressividade que ainda vai estar em vigor. Tá? O problema do ingresso de Marte em Touro é que eu sinceramente acredito que ele vai dar uma atrapalhada no nosso quadro econômico, financeiro, tá? Então é o que eu tô imaginando aí com essa entrada em janeiro, porque Marte vai ingressar em Touro, Urano tá em Touro também ao longo de 2021. Então, assim, no geral, eu imagino, tá, que vai bagunçar um pouco essa estabilidade financeira, esse quadro econômico geral que já não tá muito bacana, né? Vocês imaginam. Então, vão ficar mais pacíficas? Olha, eu acho que a gente pode até engolir um pouco mais de sapo, tá? Mas eu não acho que a gente vai estar mais calmos. Eu não acho que a gente vai estar mais calmos, não, viu? Então, essa é a minha interpretação dessa situação que nós vamos ter aí. Tá bom? Vamos lá. Rosinha, agora que o Sol está em Capricórnio, eu que tenho ascendente Capricórnio, as coisas vão melhorar, já que Áries está em Áries há tanto tempo? Então, interessante você falar isso. Na verdade, assim, quem tem marcas fortes em Capricórnio, principalmente ascendente em Capricórnio, quando o Sol ingressa nesse signo, as pessoas se sentem mais enérgicas, tá? Cheias de energia, com uma luminosidade natural, querendo se expressar, querendo se envolver com as coisas. Existe uma generosidade natural atribuída ao Sol, tá? Marte vai ingressar em Touro em janeiro, mas ele vai formar um trígono com o seu ascendente natural, né? Então a gente tem sim um movimento de ainda muita ansiedade e energia, mas é uma ansiedade muito mais produtiva, muito menos briguenta e muito mais pontual, sabe? Eu tenho que fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Então a gente pode ter aí a melhora para você que tem ascendente Capricórnio, já que Marte vai sair de Áries, né? Que é um signo cardinal também. Pode ter aí um pouco de melhora, tá? É possível. Mas a gente ainda tem um mês de transbordamento emocional aí, o mês de dezembro inteiro para todo mundo, tá bom? Mas sim, tem uma melhora, tá? Tem uma melhora.
Patrícia Truff. Gente, eu já passei de 1 hora aqui, né? Mas tudo bem. Eu vou só responder aqui aquilo que já tá bom? Patrícia Truff. Tenho a lua em Capricórnio, a influência é a mesma que ocorre para quem tem o sol e ascendente? Vamos lá, você tá falando de trânsitos? Você tá falando de trânsitos ou você tá falando de uma astral? Acho que você tá falando de trânsitos, né? Não é a mesma coisa, tá? Porque se a gente tem, quando a gente tem o Sol sendo atingido por um aspecto, a pessoa sente aquela influência na personalidade, na maneira dela se expressar no mundo, tá? Se for no ascendente, é no humor e no comportamento instintivo da pessoa. Então ela fica mais impulsiva, né? Ou vai atingir a maneira como a pessoa se expressa e o básico, o instintivo dela, tá? Às vezes até o físico, a saúde, pode acontecer no caso do ascendente. E a lua, a influência vai ser emocional, tá? Se a lua for bem atingida, bem aspectada, por exemplo, vai ser uma sensação de segurança emocional, expressão das emoções, fortalecimento de vínculos. E se a lua for mal aspectada, vai ser turbulências emocionais, oscilações emocionais, sensação de insegurança. Então, por isso que tem uma diferença, tá? Mas a qualidade, né? A qualidade aí vai ser uma influência boa ou ruim. Pode até ser um pouco parecida, mas no que ela vai te influenciar vai ser um pouco diferente, tá bom? Putz! Chega? Acabou? Pessoa, tá sempre aqui, pessoa. Fiquei curiosa, como foi a sua rotina hoje? O que fez para aproveitar esse dia enérgico? Menina do céu, fiz atendimento, né? Trabalhei, né? Fiz atendimento, gravei vídeo, editei vídeo, que agora eu tô nessa também. Li umas coisinhas que eu precisava ler também, eu também faço as minhas leituras, os meus cursos, afinal de contas, não é mesmo? Mas tive um dia agitado, não consegui movimentar meu corpo, tá? Meus atendimentos foram todos por vídeo, fiquei em casa. Então, quer dizer, foi um dia ansioso. E você imagina eu aqui, né, em atendimento em casa, né, por vídeo só, e fazendo essas atividades, às vezes introspectivas, que querendo ou não fazer vídeo, é uma atividade que você tá falando com você mesmo, né? Aqui eu tenho vocês, mas no vídeo gravado eu não tenho. Então você imagina eu vendo aquele povo, astrólogos, falando que tava começando a era de aquário, eu com Lua em Áries, o que não aconteceu comigo? Eu fiquei nervosa, por isso que eu cheguei polêmica. Tá? Patrícia, bom Natal pra você e sua família. Bom Natal pra vocês todos também. Gente, chega, vocês não aguentam mais a minha cara aqui. Tá bom? Bom, o resto vocês me mandam, porque eu já passei 5 minutos de 1 hora. E acho que eu já falei bastante também. Acho que tinha mais 2 perguntas, vocês podem me mandar no privado, tá? Ou guarda pra próxima live, enfim. Ou me chama, me procura, eu tô sempre por aqui. Bom, vamos lá. Amanhã eu vou lançar, então, no canal do YouTube esse vídeo de previsão para os 12 signos no ano de 2021, uma visão geral de acordo com trânsitos mais lentos. O canal é Astropédia by Bia Nogueira. Meu manual astrológico também já está disponível para o acesso, para vocês descobrirem o que é isso. É só acessar o link que está na minha bio. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença, pela confiança, pela paciência, tá? Em ouvir tudo que eu quero falar. Fico muito feliz de compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Essa live acontece toda segunda-feira, 9h30 da noite, tá bom, meus queridos? E semana que vem também vai ter, tá bom? Então a gente se vê de novo segunda-feira que vem, 9h30 da noite. E até lá, muita água vai rolar. A gente vai eu vou estar lançando bastante conteúdo aqui pra vocês ainda, tá bom? Beijo grande, muito obrigada e até a próxima live. Fui!